Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Costa. Eu vim aqui para falar um pouco sobre o nosso curso IDEA, né? Que ideia é essa, né? É o curso de interpretação de diagramas elétricos automotivos. Então, esse curso nasceu com a solicitação de uma pessoa, de um conhecido meu da área, trabalha numa empresa, numa concessionária, né, da família japonesa, e ele dizendo que não só ele, mas que ele via que muitos colegas tinham dificuldade em interpretar o diagrama elétrico. Isso eu já tinha notado, eu já tenho notado há muito tempo, né? Que muita gente que trabalha na área, no setor de injeção eletrônica especificamente, né? Que é o sistema gerenciado mais antigo. Hoje nós temos direção elétrica, câmbio automático, câmbio robotizado, ABS, enfim, né? Hoje que eu falo assim, em termos de popularidade, né? Então, antigamente a gente já tinha mais uma popularidade menor, certo? E não tinha tantos carros com esses sistemas. Aí, então, digamos, em média de 8 anos para cá, nós temos cada vez mais sistemas gerenciados eletronicamente. Então, quem já é da área e, por exemplo, trabalha com freio e não tem intimidade com a parte elétrica, não vai conseguir trabalhar, dar um diagnóstico satisfatório. E não conhece os componentes do sistema, né? E, enfim, vai ficar limitado no diagnóstico. Então, isso também para câmbio automático, câmbio robotizado. Então, existe uma necessidade de uma reciclagem do profissional, né? Uma necessidade para poder ele se adaptar a essa realidade, se ele quer continuar no mercado, certo? Então, pensando nessa solicitação e também observando ao longo do tempo, não só com alunos meus que já eram da área, já são da área, ou até mesmo colegas, então eu resolvi desenvolver esse curso, né? Onde além de oferecer não só a interpretação do diagrama elétrico, então o curso também oferece, eu vi a necessidade de oferecer não só chegar e explanar, fazer uma explanação de como é o diagrama elétrico, mas se a pessoa, o aluno, seja ele um profissional da área, ou seja alguém que esteja entrando, querendo entrar na área, ele conheça também, precisa conhecer, ter conhecimentos de eletricidade, as grandezas elétricas, né? Saber o que é um ciclo de trabalho, saber utilizar o multímetro, né? Saber fazer uma análise de carga e partida, se chama de carga e partida, porque tudo isso vai influenciar no entendimento do diagrama elétrico e na hora do diagnóstico. Então, além do curso contemplar a interpretação do diagrama, mas passar também por todo o processo do conhecimento, dos conhecimentos exigidos para se fazer um diagnóstico. Então, o diagrama ser mais uma ferramenta. Então, o curso não é um curso só de interpretação de diagrama elétrico, mas sim um curso de diagnóstico, onde o aluno vai saber distinguir o que é um atuador, um sensor, né, qual é a função de cada um, quais são os tipos de atuadores que existem. Nós temos atuadores eletromagnéticos, na sua grande maioria, atuadores resistivos, atuadores piezoelétricos. É assim também como os sensores. Nós temos sensores resistivos, nós temos sensores que geram uma tensão elétrica, como um sensor indutivo de rotação, por exemplo, como o sonda lambda, é isso, como sensor de detonação. Então, o aluno ele vai entender essas classes de sensores e as classes de atuadores. O curso ele é mais, como eu já falei, o curso é mais do que simplesmente interpretar um diagrama elétrico. Então, consequentemente, ele vai dar base para quem quer entrar na área automotiva, certo? Quem está querendo entrar na área automotiva vai servir de base, ele reconhecendo, sabendo interpretar no diagrama, sabendo identificar que componente é aquele, se aquilo se é um sensor, por exemplo, indutivo, ou se é uma eletroválvula, né? Que são simbologias semelhantes. É isso, então, ele vai poder quando for fazer um curso, seja qual área ele for trabalhar, quando ele for fazer um curso específico sobre aquele sistema, então ele já vai estar um salto na frente, né, daquele que não tem base nenhuma, que não sabe interpretar, que não sabe as classes dos componentes, né, não sabe utilizar um multímetro, não sabe conceitos básicos de eletricidade, certo? Então, vai ser um diferencial. E também para aquele que já é profissional da área e quer fazer digamos, uma reciclagem para poder entrar nesse mundo e, aliás, se manter, né, na área automotiva, né, e não repetir o que aconteceu com mecânicos do passado, que quando
trabalhava com carburação e ignição, e quando o sistema de injeção eletrônica começou a cada vez mais ganhar a área, ganhar espaço, né? Ou seja, pararam de existir aqueles sistemas antigos, né? E, então, muitos mecânicos, né, foram expulsos naturalmente do mercado ou tiveram que migrar para outras áreas, né? Ou fazer outros tipos de serviço porque não quiseram, né? Não visualizaram, não tomaram consciência da necessidade, certo, de fazer uma reciclagem para poder se manter em constante estudo. É isso, então, esse curso ele atinge esses dois públicos, né? Tanto a pessoa que quer entrar, como quem já está na área e está querendo se manter atualizado. Então, independente do sistema que o profissional ele trabalhar, certo? Ou se ele trabalha em todas as áreas, né? Que é mais raro hoje em dia, mas seja ele que trabalha com câmbio automático ou robotizado, ou os dois, direção elétrica, freio ABS ou injeção eletrônica, que é o mais popular dos sistemas gerenciados eletronicamente, então o curso contempla, né, conhecimentos para poder a pessoa ou começar a trabalhar na área ou se manter, né, atualizado e com capacitação, com capacidade de fazer o diagnóstico daqueles componentes, né? Então, além de durante todo o processo, né, a gente começa com a eletricidade básica, depois multímetro convencional e automotivo, certo? Bateria, né, quais são as novas tecnologias de bateria, como fazer a avaliação, teste de queda de tensão, né, utilizando o multímetro, né, e outros meios também, porque isso é necessário para hoje, né, se você for trabalhar de forma sábia, a primeira coisa que você vai verificar no veículo é como está o estado da bateria e o sistema de carga, né? Então, é como, por exemplo, a gente examinar o combustível que está, qualidade do combustível que está no tanque, né? Muitas vezes, quantas e quantas vezes, não acontece, nós não vemos relatos desse tipo que, depois de muito examinar, né, o veículo e fazer diversos tipos de testes, o problema estava no combustível, né? Ou, de repente também na bateria ou no sistema de carga, ou um problema de aterramento, um cabo de bateria com problema, dando queda de tensão, não é isso? Então isso é o básico que muitas vezes se deixa de lado e acaba se dando voltas e se relata aquelas faladas broncas, né, que muitas vezes não são broncas. É isso? Após essa parte de carga, parte elétrica, né, e multímetro, a gente começa a trabalhar os sensores. Então, o que é o sensor resistivo, como é que ele funciona, quais são os tipos, né? Sensores de rotação, tipo Hall, tipo indutivo, magneto resistivo, sonda lambda, né? Sensor de massa de ar e detonação, que são três aplicações específicas do sistema de injeção, né? Injeção eletrônica. Os atuadores eletromagnéticos, né? Também nesse meio nós colocamos também bobina de ignição, quais são os tipos de bobinas que existem, né? Os atuadores resistivos, como heater da sonda lambda, né? E outras aplicações, e cada componente, cada passo desse, cada capítulo, digamos assim, desse curso acompanha um material dedicado àquela classe de componente. Então, no caso dos termistores, nós temos um e-book, um arquivo em PDF, em que nós citamos lá o princípio de funcionamento e as aplicações daquele componente. Então, se você tem um termistor NTC, você vai aprender o funcionamento, o princípio de funcionamento dele e a aplicação, quais são as aplicações. Sensor de temperatura do ar, sensor de temperatura da água, sensor de temperatura externo, sensor de temperatura para medir a condição do evaporador, por exemplo. Então, é o mesmo sensor, é o mesmo princípio de funcionamento, logicamente.
A alimentação também é igual, certo? O sinal de retorno, o modo de fazer a aplicação do multímetro, né, ou fazer uma análise com scanner, ou até com osciloscópio, o procedimento vai ser o mesmo. Você só vai ter que, nesse caso aí, se entender do sistema para saber qual é a faixa de trabalho daquele sensor. Então, assim também com o transdutor de pressão, nós temos o sensor MAP, temos o sensor de pressão do reio, temos o sensor de pressão do ar-condicionado. Então, veja que é um curso onde ele é possível para pessoas que queiram entrar ou que já estão em qualquer área em qualquer das áreas, né, da área automotiva, não é isso? Que trabalhe com veículos, de um modo geral. Então, ele só vai pegar, ele vai ter que pegar aquele conhecimento e aplicar para a realidade dele, certo? E como em cada componente desse que o aluno vai conhecendo, ele vai conseguindo interpretar no diagrama qual é a sua simbologia, não é isso? Quantos condutores tem nele, qual é o tipo de alimentação, ou quais são os tipos de alimentação, se é 12, 5 volts, como é que se faz o teste de retorno dele, né? Qual é o passo a passo de diagnóstico, que também é padrão, dependendo do sistema. Então, teste de alimentação, sinal de retorno, se houver teste de chicote, fazer teste de continuidade, curto-circuito, curta-massa, fazer uma avaliação da alimentação elétrica da central, quais são os tipos de alimentação elétrica, se é uma alimentação 15, pós-chave, se é, no caso da positiva, né, se é uma alimentação 30, se é uma alimentação via relé, né, saber também na parte de atuadores eletromagnéticos, também trabalhamos o relé, certo? Então, eu creio que seja um curso que vale muito a pena, eu tenho realmente convicção que é um curso que vale muito a pena, para quem quer entrar, né, ou se manter na área, certo? Então, curso de entrada, com certeza que quando o aluno ele for fazer um curso específico da área que ele trabalha, seja de câmbio automático, seja de câmbio robotizado, seja de injeção, ABS, como eu já citei, ele vai estar com a mente muito mais aberta, né? Vai estar com uma facilidade de compreender os princípios básicos e as especificidades daquele determinado sistema. Bom, pessoal, então era isso, né? Hoje nós temos aí a nossa realidade, né? Nós temos a utilização ampla, né? Até mesmo pela facilidade de acesso do osciloscópio, certo? Então, a facilidade de se comprar, né? Até pelo preço, né? E também a facilidade de informação, coisa que nós não tínhamos no passado, digamos até recente. Então, o equipamento, o osciloscópio era muito caro, ou você comprava importado, ou comprava, estou falando de automotivo, lógico, né? Ou então um osciloscópio e um Moto 251 da Bosch, que era um horror, muito caro. Era melhor você ter um estoque de peças, até porque você tinha uma variedade de peças menores, então você tinha poucos modelos, né, de sistemas, não tinha uma variedade muito grande, então uma peça que dava num carro, às vezes ele dava para uma linha toda, não é isso? Então era muito mais vantajoso e mais prático para o dia a dia, né? Você ter um, você tiver essa oficina, você ter um estoque mínimo de peças e após a realização de testes básicos, você poderia fazer um teste tendo a certeza de que aquilo não iria causar um problema para o componente, você poderia fazer um teste prático substituindo a peça, né? Para agilizar, para quem sabe a realidade do dia a dia da oficina, sabe que tempo é uma coisa crucial, certo? Hoje, com a facilidade maior de se adquirir um osciloscópio, tanto em termos de valores, mas também de informação, certo? A troca de conhecimentos, então, é muito mais vantajoso e também porque hoje a diversidade de componentes, de peças é muito grande, várias marcas de veículos, então é uma outra realidade. Então hoje não, já há alguns anos o profissional ele tem mesmo que saber utilizar, saber fazer o diagnóstico, né? Pelo menos a dever, saber fazer o diagnóstico passo a passo e utilizar os equipamentos, seja ele o multímetro, né? Seja o scanner ou o osciloscópio. Só que para que você chegue
a realmente poder explorar os recursos desse, digamos, novo, entre aspas, equipamento, para a nossa realidade aqui no Brasil, né, veja que eu estou falando sobre a questão sobre o fato de não ser uma coisa mais recente a utilização dele. Mas ele também exige outros conhecimentos, esses conhecimentos que em parte, nós nos propomos a passar no curso, né, no curso IDEA, certo? Então, de você poder utilizar o equipamento, o osciloscópio é mais uma ferramenta, né, uma ferramenta de análise. Então, você tem que ter uma base de outros conhecimentos também. Então, você até pode pular etapas, mas desde que você tenha outros conhecimentos e experiência também. Se você não tem, então vai ficar mais difícil você utilizar um equipamento se você não conhece alguns princípios que se devem e se são exigidos para poder você utilizar aquele equipamento. Certo? Então é necessário, mas se manter atualizado, utilizar, de ter um osciloscópio hoje da oficina, mas isso não dispensa, né, os demais conhecimentos que vão ser utilizados no momento do diagnóstico. O nosso objetivo de adquirir o conhecimento, né, o máximo de conhecimento e entendimento possível, é para se chegar a um diagnóstico rápido, né, e ao final de tudo, e seja você um proprietário de oficina, ou seja você um mecânico empregado, né, é aumentar a sua produtividade. Então, a produtividade na oficina, ela passa diretamente pelo conhecimento, pela capacitação do profissional, certo? Então, não adianta ter o melhor equipamento do mundo, ter a peça na mão, certo? Ter a ferramenta na mão, se você não tem capacitação para fazer a utilização desses equipamentos e fazer o diagnóstico, certo? Agora, é muito mais fácil se você não tem um equipamento top de linha, certo? Ou o último, de última geração, mas se você obtém o conhecimento, certo? Do funcionamento do sistema, do funcionamento dos componentes, o conhecimento de como utilizar, muitas vezes até mesmo um simples multímetro básico, é mais fácil você chegar a um diagnóstico que alguém que tem o equipamento mais sofisticado do mundo, mas não tem conhecimento sobre os componentes que envolvem aquele sistema ou sobre a lógica de funcionamento daquele sistema, certo? Então, esse é um fato. Então, pessoal, é isso. Eu resolvi fazer essa apresentação devido às perguntas que chegam até mim sobre esse curso, o que é o curso IDEA, que se trata. Mas você não tem um curso eu queria fazer um curso. Às vezes as pessoas falam, eu queria fazer um curso de injeção eletrônica direta, de injeção diesel, quero fazer um curso de osciloscópio. Bom, a pergunta é, qual é o seu nível de conhecimento para você fazer um curso desse mais avançado, né? Um curso de rede CAN, enfim, todas as tecnologias novas que tem aqui. Então, se você não tem a base de conhecimento, você pode até fazer, porque muitas vezes não se exige, né, o pré-requisitos para se fazer alguns cursos, né? Mas, mesmo assim, o seu entendimento vai ficar bastante limitado, certo? Então, não é uma crítica, mas sim uma orientação. É isso? Para a gente é necessário uma orientação. E que invista em conhecimentos básicos, certo? Para poder ir avançando. Eu tenho essa oferta para tanto presencial aqui por enquanto para Natal, como também online, onde no curso online eu procuro ser o mais detalhista possível, porque nós sabemos as limitações de um curso online, né? Uma vez que o aluno não tem a oportunidade de estar com o instrutor direto, mas apesar de que eu dou o maior suporte possível, certo? Procuro ser o mais detalhista possível. Então, nós temos as aulas teóricas, certo? Onde eu explico no quadro o funcionamento dos componentes, não é isso? E temos as aulas práticas, onde nós fazemos no veículo, certo? A aplicação desses conhecimentos. Faço também um acompanhamento, tira dúvidas, né? Seja por WhatsApp, seja por Skype, de acordo com o que o aluno quiser, desde que a gente marque previamente, né? Ou se não, se for uma pergunta simples, né? Mais simples de responder,
Os alunos às vezes passam uma mensagem e eu respondo de imediato ou logo que posso, certo? Então nós temos e temos também os testes. Então cada assunto que você passa no curso online, então você passa pelo assunto sonda lambda. Então você faz um teste, certo? Responde um questionário, onde eu faço a avaliação do seu desempenho, né? Faço as correções ou as orientações, ou acrescento algo que por acaso vejo que você não entendeu, e em seguida nós passamos para o próximo assunto, certo? Então, se você quiser conhecer mais sobre o curso, se lhe interessou, se lhe interessa, certo? Nós estamos com o canal aberto aí, nós estamos sempre à disposição, e eu espero que tenha sido compreendido não só a ideia do curso, né? Do curso ideia, a ideia do curso ideia, mas também tudo que eu falei sobre a necessidade de se ter um conhecimento, se ter uma base sólida para que você possa avançar e ser um profissional de sucesso, né? Seja que você esteja entrando, ou seja, que você já esteja na área, né? Se manter sendo manter a sua carreira de sucesso, ok? Então, tudo de bom para todos e aguardo aqueles que estiverem interessados ou que estiverem só curiosos para saber um pouco mais sobre o nosso curso. Sucesso!